pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Juntos, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Que coisa tremenda! Absolutamente nada. É por isso que nós vamos louvar o Senhor. E no de número 88, quero convidar a nossa irmã Cristina, que nos ajude nesse instante na condução deste hino de adoração ao Senhor. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera a terra ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu
nesse instante. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo que aqui estamos reunidos e queremos de maneira muito especial, com gratidão em nossos corações, bendizermos o teu nome pelo teu imenso amor, que nos salvou, que cuida de nós, que, ó Deus, ampara no tempo de aflição, que dá o consolo na hora da tristeza, que aponta o caminho no momento de indecisão. O teu amor por nós, ó Deus, é algo extremamente maravilhoso. Nada pode nos separar desse teu imenso amor. Que nessa hora, Senhor, possamos dele não apenas desfrutarmos pessoalmente, mas compartilharmos uns com os outros a benfazeja realidade desse amor tão terno em Cristo Jesus, revelado na cruz, nosso Salvador e Senhor. Amém. Podeis sentar. Você que nos acompanha pela internet também, a nossa saudação, nosso muito obrigado. Todo domingo nós temos um público fiel, cativo, gente inclusive da Austrália, dos Estados Unidos, que tem nos acompanhado dominicalmente. Deus os abençoe, é uma alegria muito grande tê-los conosco dominicalmente. Nós queremos também lembrar os irmãos que dentro do boletim você tem a escala dos núcleos familiares para esta semana. Se você ainda não participou de um núcleo familiar, nós temos núcleos familiares de jovens, de adolescentes, de senhores, de senhoras, grupos misturados. Temos até em inglês, um grupo que só fala inglês, que você pode aperfeiçoar, inclusive, a sua fala, neste momento do estudo da Palavra de Deus. Então, procure no boletim, dentro aí, o encarte, você pode participar de um dos grupos perto da sua casa, sem a dificuldade de um trânsito mais longo. Nós queremos também lembrar os irmãos que essa semana nossa Igreja Presbiteriana do Brasil completou 154 anos de existência, desde a chegada do primeiro missionário em terras brasileiras, Ashbel Green Simonton. Então, dia 12 de agosto agora, comemoramos 154 anos de presbiterianismo no Brasil. Mas, infelizmente, nessa semana de tantas programações festivas da igreja, o reverendo Roberto Brasileiro, presidente da nossa igreja, da nossa denominação, teve aí a tristeza do passamento da sua progenitora. Perdeu a sua mãe na quinta-feira. E reverendo Juarez, que é o nosso pastor efetivo, querido, nosso pastor da igreja local, é também vice-presidente da igreja. Reverendo Juarez está se desdobrando aí, porque diversas programações que estavam aí apontadas para o reverendo Roberto Brasileiro, por conta desse momento de luto da família, o que é muito natural, teve que assumir todas estas responsabilidades. Então aí no boletim você vê, por exemplo, a escala dessa noite era do reverendo Juarez, e o reverendo Juarez não ganhou cabelo, né? Ele está viajando, é o outro pastor que está aqui agora, né? E essa situação por conta das viagens. Lembre-se de orar pelo reverendo Juarez, ele veio, já foi, vai voltar essa semana e seguirá para frente em diversas outras programações de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Também queremos lembrar os irmãos que no final de semana seguinte agora, nós temos o Encontro Kairos. Tem aí? Não, né? Não tem hoje do Kairos. Nós temos o Encontro Kairos no Hotel Montes, em Brusque. Nós já temos cerca de 85 casais da igreja participando. Nós temos alguns casais que virão de fora, de Anápolis, juntamente com o reverendo Samuel Vieira, que será o preletor desse encontro. Samuel falará sexta noite, sábado, o dia inteiro e domingo pela manhã em Brusque, e no domingo à noite, você pode olhar na escala do boletim, o reverendo Samuel Vieira estará falando no nosso culto aqui para toda a nossa comunidade. Então, se você vai participar, esteja atento aí para os horários de saída. Se você vai ficar, não perca a oportunidade. A palavra do reverendo Samuel Vieira é imperdível, um momento muito precioso. Também nós queremos lembrar do Avá. Avá é o encontro de mulheres da nossa igreja.
Já é o terceiro encontro que estará sendo realizado no dia 21 de setembro, das 8 da manhã às 9 da noite, e as mulheres estarão participando de palestras, atividades, workshops, voltado para a temática feminina. O pessoal interessado deve procurar a nossa missionária Luciana para participar desse momento e já fazer a sua inscrição de maneira especial. Tá bom? Tem um outro aviso que eu queria passar para os irmãos, que é o seguinte: semana passada nós tivemos aí o acolhimento do pessoal que foi para a Sibéria, o pessoal que foi para a África e o pessoal que foi para a Espanha. 3 grupos de missão, e o pessoal voltou para cá. E semana passada, então, no culto das 11, nós tivemos aí o relatório de cada um dos grupos de maneira bastante sucinta, já que nós não tínhamos um tempo bastante abrangente para que pudessem apresentar os detalhes. E ali você tem o pessoal que está na África, em Moçambique. Por que eu estou passando isso de volta? Domingo passado, por internet, nós vimos os relatórios dos 3 grupos, e um grupo de Moçambique, contou para nós a respeito da conversão de vários rapazes e homens na ilha, onde eles foram realizar o trabalho, e esse pessoal perde o emprego, porque a maior parte dos patrões são muçulmanos, e assim que eles se convertem ao Evangelho, eles são dispensados e não tem outra coisa para fazer, e muitos deles passam dificuldade, já que a atividade principal é a pesca. E o grupo do Oxigênio, que naquela ocasião fez aí a apresentação do motivo, disse: olha, nós temos um alvo. A igreja, em 2009, ajudou na perfuração de vários poços de água para trazer dignidade àquelas famílias que nem água tinham para tomar banho, para se abastecer, para cozinhar, coisa desse tipo. E a igreja participou, e isso foi uma mudança social significativa para aquele pessoal. E semana passada, quando o grupo estava apresentando, falou: um barco e uma rede de 1 quilômetro custa R$7.000. Um irmão estava assistindo pela internet, nos ligou essa semana e disse: metade é meu. Se a igreja conseguir a outra metade, no dia que a igreja conseguir a outra metade, eu deposito na conta da igreja a metade que me cabe. Nós já temos metade do barco e da rede para abençoar aqueles irmãos que se convertem e ficam sem emprego. Não é um irmão de Curitiba, é um irmão de outro lado do país que estava nos acompanhando pela internet. Eu fico perguntando: alguém de tão longe viu a necessidade? Será que aqui de perto a gente não consegue a outra metade? Eu queria fazer o desafio para você pensar nisso. Você pode não dar a outra metade, mas eu posso dar aqui, eu posso dar acolá. Na entrada com o diácono, você pode pegar um envelope verde e escrever: olha, é para o barco de Moçambique. E eu queria fazer esse desafio. Nós já temos metade desse barco, metade do barco da rede. São R$7.000, 3.500 nós já ganhamos. Tá certo? Então podemos até chegar um pouquinho mais para frente. Reverendo Wesley tem um aviso, uma nota de falecimento. Mas antes de eu passar para o reverendo Wesley, queria conhecer os visitantes que estão conosco nessa noite pela primeira vez. Você que está conosco pela primeira vez, queria ficar em pé um instantezinho só para a gente dar um abraço em você. Os diáconos querem lhe estender aí uma lembrança em nome da igreja. Sejam bem-vindos. É uma alegria muito grande tê-los conosco. Entre os nossos visitantes ilustres, nós temos aqui o Guilherme Pugsley, que é um dos artistas aqui de Curitiba, um dos artistas brasileiros do teatro, está aqui conosco, amigo do Kiko, meu amigo também. Muito obrigado pela presença, Guilherme, Deus te abençoe. A palavra está com o reverendo Wesley. Nós temos o dever de, com grande pesar, comunicar o falecimento da dona Vani Souto Rocha. Ela morava lá no nosso lar de idosos e hoje se sentiu mal, foi ao posto de saúde, teve uma parada cardíaca e foi para o céu.
Ela era tia do nosso irmão Valentim Peninha e faleceu aos 92 anos. Nós não sabemos ainda, não podemos dar nenhuma informação ainda quanto ao local e à hora do sepultamento, mas vamos deixar depois, mais tarde, a informação na Secretaria da Igreja ou mandar também pela internet. No Salmo de número 41, vamos ler os 4 primeiros versículos. Vamos ler em conjunto. Salmo 41, versículos de 1 até 4. Leiamos. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Davi fala da necessidade de nós ajudarmos aqueles que estão passando por dificuldades. Há recompensa para quem assim pratica. E também ele se lembrava da sua necessidade de receber perdão. Compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Vamos curvar as nossas cabeças nesse instante, orar a Deus em contrição de coração, pedindo-lhe perdão para os nossos pecados e nossas dificuldades. Senhor nosso Deus, nós elevamos o nosso coração a Ti em oração, porque nós necessitamos do Teu consolo, da Tua força em nossa vida, e Te pedimos, ó Deus, que Tu atendas o nosso clamor, que Tu atendas a nossa necessidade, pois somos fracos, não temos força espiritual, precisamos receber do Teu Santo Espírito a força que sustenta a nossa vida. Podemos ser fortes fisicamente, podemos ter recursos materiais, mas a nossa vida espiritual somente pode ser alimentada pelo Teu Santo Espírito, que nos dá, como recebe a lâmpada, a energia, recebemos também em nossa vida a luz do Teu Santo Espírito. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, dá-nos o Teu perdão, sustenta a nossa vida, sustenta o nosso coração. Nós Te pedimos que a Tua graça esteja na vida de todos os que fazem parte do Teu povo, na vida de toda a Tua igreja, e que ela se estenda também a todos os que estão sofrendo, que estão padecendo necessidade, que estão precisando de auxílio e de sustento na sua vida. Dá-nos o Teu perdão, dá-nos a Tua graça, nós Te suplicamos em nome de Cristo Jesus, que nos ensinou quando aos seus discípulos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Vamos nos colocar em pé para cantarmos louvor ao nosso Deus. Boa noite, igreja. Tá friozinho, né? Mas mesmo assim nós temos ânimo para louvar o nosso Senhor. A palavra diz que eis que venho sem demora. Então temos a promessa de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, independente da situação que você está passando, a destra do Senhor reina e vai prevalecer sobre a sua vida. Então vamos louvar ao Senhor com muita alegria no nosso coração, amém? De todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, pois me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor.
através do teu Filho tenho livre acesso a ti, pois me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Senhor. Que és formoso, que és formoso, Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, há aquele longo trecho que fala a respeito da fé que alimentou as pessoas no passado. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E a fé sustentou as pessoas no passado, mas também sustenta a igreja, sustenta a nossa vida no presente e sustentará para sempre. E uma prova de que a fé é operante está aqui nesse papel, que eu vou convidar o reverendo a já completar a mensagem que ele começou a dar. Olha, irmãos, enquanto a gente avisava aqui, um irmão foi à junta diaconal e fez a oferta dos R$3.500. Nós já temos o barco para mandar para Moçambique. Uma salva de palmas. Nós já temos o barco e a rede. Aqueles irmãos não vão ficar sem trabalho. Deus responde à oração da fé. Nós vamos convidar os nossos irmãos diáconos a fazerem o recolhimento das ofertas e compromissos e dízimos, enquanto nós cantamos o hino 93, que nos fala da firmeza na fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal, ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Chamamos as crianças para o culto infantil. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados
Querido Deus, nosso Pai, nós sabemos, como a Tua palavra fala, que é pela fé que temos o conhecimento de que tudo foi criado pelo Teu mando, pela Tua ordem e pelo Teu poder. Nós também sabemos, ó Deus, que todas as coisas dependem do Teu querer, da Tua bondade e da Tua graça. E em nossa vida, nós reconhecemos a cada dia a presença do sustento da nossa existência, o necessário para a nossa vestimenta, para a nossa alimentação, o sustento em todas as formas. E damos-te graças também pela bênção do trabalho, que nos possibilita ganhar o nosso sustento. Nós te damos graças por tudo, Senhor, porque a Tua mão é poderosa e generosa, e vemos em todos os momentos a prova de que, quando temos fé, quando temos a nossa vida colocada nas Tuas promessas, não há engano, não há frustração e não há ilusão. É somente bênção que nós podemos receber. Nós te damos graças por tudo, Senhor, pelas manifestações diárias, constantes do Teu amor. E desta bênção que nós recebemos agora, de alguém que sentiu no seu coração o desejo de completar o necessário para a doação do barco. Com muito agradecimento que nós te falamos e oramos, em nome do Senhor Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Pode sentar. Para a nossa reflexão na palavra de Deus, eu quero convidá-lo para a leitura do texto que se encontra no Salmo de número 137. Salmo de número 137, enquanto isso o nosso pessoal da técnica vai jogar ali na TV para a gente acompanhar. Salmo 137, você que está com a sua Bíblia em mãos, compartilhe com alguém que esteja perto a você. Eu vou fazer a leitura, mas eu peço que você não feche a sua Bíblia, nós vamos fazer a exposição deste Salmo, e eu queria que você acompanhasse comigo, bem de perto, o que é que o salmista, o autor sacro, poeta da antiguidade, comunicou aos nossos corações no tempo presente. Às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Sim, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos orar. Senhor, que forte é esse texto para a nossa reflexão nessa hora. Uma manifestação tão intensa de um sentimento humano, revoltoso, odioso. Mas muitas vezes, ó Deus, as nossas vidas são permeadas exatamente por esse tipo de realidade. E nós te pedimos nessa hora, quando lemos a Tua palavra, Tu que inspiraste homens no passado a compor esta poesia e a nos legar, ó Deus, este ensino, ilumina as nossas mentes para a compreensão do mesmo nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. A vida da gente é composta de cenas que ficam marcadas na memória da gente. Deus
nos dotou de capacidade de lembrança, de recordação, de reolhar o passado e de lembrar de coisas que as nossas vidas foram somando no seu decorrer. Alguns momentos bons e agradáveis nos fazem muitas vezes rirmos sozinhos, em algum canto, parado, num ponto de ônibus, numa cadeira dentro da sala, e a gente está ali lembrando daquelas cenas e o coração se alegra de maneira assim a contentar-se solitariamente. Casamento feliz, aquele momento em que a menina que tanto sonhava um pedido de casamento foi convidada, então, foi solicitada para esse momento tão especial. Nascimento do primeiro filho, né? Ali o Rei Leão apresentando o seu menino vitorioso do nascimento. Também o dia que o resultado da faculdade, da prova no vestibular, tanta luta, tanta dedicação, às vezes 2 ou 3 reprovações, e aí de repente um pouquinho mais de esforço, vem o resultado tão desejado, aquela alegria que toma conta, cenas alegres, positivas, vitoriosas, que ficam ali registradas no coração da gente. O tempo passa, mas as nossas lembranças nos fazem viver isso lá atrás de novo, com aquele gostinho bom. Mas não é só de coisas positivas que ficam registradas na nossa memória. Há um outro lado, um lado das coisas ruins, negativas, dos traumas que nós passamos na vida, dos quais nós muitas vezes não conseguimos nos livrar. Histórias amargas, que também amargam o nosso coração, situações assim adversas, mas que foram tão intensas, tão chocantes, que acabaram imprimindo na nossa alma marcas das quais a gente não consegue se libertar, que se transformam em verdadeiros cárceres emocionais para cada um de nós. Por exemplo, a morte de um ente querido, do esposo num momento da caminhada familiar em que não se esperava, um acidente, e aquela saudade doída, aquela história que virou de cabeça para baixo de toda uma família. Término de um casamento, como está ali mesmo dizendo, você disse que era para a vida toda, e de repente, no meio do caminho, traições, momentos adversos que ficaram para trás, como uma marca de alguém que foi abandonado por outrem, ou às vezes até mesmo uma punhalada pelas costas daquele que era amigo do peito, sócio na empresa, que te passou a rasteira, que ficou com a bolada do dinheiro e você ficou com a dívida, você não levantou nunca mais. E toda vez que você lembra dessa situação, dessa luta que você passa adversa para pagar a conta, porque os recursos estão apertados, você lembra, perdoe-me da expressão, do sacana que te deu tombo, e o coração se enche de revolta, de angústia, de amargura por todas estas realidades. E essas memórias ficam presentes no coração da gente. Pode virar para a gente a página. O salmo que a gente leu nessa noite fala para a gente de um momento como esse. Memórias amargas. Memórias que não eram doces. Memórias entorpecidas por um gosto de fel. Um fel que dominava não apenas a boca, a garganta, mas descia para o estômago. O Salmo 137 é o retrato bíblico dessa realidade na vida de cada um de nós. O autor deste salmo viveu dias adversos no início do cativeiro babilônico. O povo de Israel havia sido aprisionado. Os babilônicos ou os caldeus chegaram, como na profecia de Abacuque, chegaram destruindo tudo, arrasando tudo, dominando tudo, prendendo pessoas, levando gente escravizada. Foi um terror. Foi um dia para ser esquecido, mas não era possível se esquecer daquele dia tão trágico. Mulheres grávidas sendo rasgadas pelo meio, crianças sendo estupradas. Como esquecer de tamanha violência? E o povo que conseguiu escapar daquele momento ardiloso e atroz de perseguição e de dominação da parte dos babilônicos para com o povo do Senhor, aqueles que conseguiram fugir pelas encostas das montanhas, foram perseguidos pelos edomitas, vizinhos,
meio que parente do povo de Judá e de Israel, aqueles que foram durante muitos anos ajudados por eles, e agora esperavam destes seus vizinhos um apoio, um socorro, mas ao invés disso, o que é que eles fizeram? Eles perseguiram os que estavam fugindo, capturaram e entregaram para os babilônicos, e eles foram para o cativeiro. No cativeiro, o tempo foi passando, mas a amargura não foi sendo tratada. O salmo que nós lemos, eles dizem sobre esse tempo. Eles estão na Babilônia já, estão na terra do cativeiro, da escravidão. E lá naquela terra, o coração deste povo é marcado por diversas coisas. Mas uma lembrança marca a memória deste povo. Lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, o que os edomitas fizeram contra a gente. Preste atenção. Este salmo traz para a gente algumas informações interessantes. Verso 1. Às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Aqui está, no começo do salmo, a marca de uma memória. Nós estamos lembrando de Sião. Depois, no versículo de número 5, novamente, a expressão de lembrança e de memória é trazida à baila. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém. Depois, no verso 6, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti. E no verso de número 7, o salmista volta a enfatizar essa questão. Lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Se há um tema neste salmo, é o tema da lembrança, da memória. Num salmo que tem 8, 9 versículos, você tem pelo menos 4 vezes, 4 expressões fortíssimas de lembrança, para que não se esquecesse absolutamente nada daquele momento atroz. O coração estava marcado por uma memória amarga. O Salmo 137 diz exatamente isso para a gente. É o salmo das memórias amargas. Pode virar a tela para a gente. Tem um escritor brasileiro fantástico, um dos seus livros premiadíssimos, Memórias do Cárcere, Graciliano Ramos, 1 e 2. Se você não leu, leia esta semana. O tema desse livro é bastante sugestivo. Porque o que o Salmo está apresentando para a gente não é outra coisa senão isso. A memória do cárcere. A memória da dor, do sofrimento, da prisão da alma. Um coração agrilhoado, preso, algemado, a memórias do passado e não memórias positivas. Memórias terríveis, memórias destruidoras. Quero ler para você uma carta que um pastor amigo meu, que está em São Paulo, publicou no blog a pedido de uma ovelha da sua igreja, uma menina de 16 anos, cuja família se separou, e ela escreveu uma carta, e nessa carta ela diz o seguinte, essa carta está no blog dele, é uma carta verídica, diz assim, carta abaixo, resumida, foi escrita por uma garota de 16 anos para o seu pai, que há poucas semanas havia abandonado a família. Querido pai, já é tarde. Eu estou aqui sentada na minha cama tentando escrever esta carta. Quantas vezes procurei falar-te nas últimas semanas, mas não consegui ficar a sós com você. Ainda não posso acreditar que você está vivendo longe da gente. E não consigo imaginar que você e mamãe nunca mais ficarão juntos. Para mim é difícil aceitar estes fatos, principalmente quando fico imaginando seu retorno para casa, voltando a ser o pai que sempre foi para mim e para meu irmão. Eu gostaria ao menos que você entendesse o que está acontecendo em nossas vidas. Por favor, não pense que foi mamãe que me mandou escrever. Ela nem sabe que eu estou escrevendo. Eu apenas quero lhe contar o que eu estou pensando e sentindo com a separação de vocês. Papai, imagino nossa família como um automóvel bem bonito, em que viajamos juntos por muito tempo. Por fora ele parece inteiro, sem arranhões e sem ferrugem, e em seu interior há muitos equipamentos. Mas com o tempo apareceram alguns problemas.
O motor solta fumaça, as rodas balançam, o revestimento dos assentos está rasgado, a direção está dura, é trabalhoso manobrá-lo, o escapamento está furado e fazendo muito barulho, mas sabe de uma coisa, papai? Ele continua sendo um bom carro, ou ao menos poderia ser. Investindo um pouco, ele ainda poderia rodar por muitos e muitos anos. Meu irmão e eu sempre sentávamos no banco de trás desse carro, você e mamãe ficavam na frente. Nós nos sentíamos seguros quando você dirigia e mamãe estava ao lado. Mês passado, porém, quando você foi embora, mamãe teve que assumir a direção do carro. Era noite e parecia que um outro carro vinha em nossa direção. Mamãe tentou desviar, mas o outro carro bateu de frente em nós. O acidente foi terrível. Mas o mais terrível é que você, papai, estava dirigindo outro automóvel e ao seu lado havia uma outra pessoa. Sim, foi um grave acidente e todos nós ficamos muito feridos. Como será que você está passando, papai? Ainda não ouvimos notícias suas. Você também se machucou? Você precisa de ajuda, papai? Naquela noite me perguntei muitas vezes se iríamos sobreviver a tal catástrofe. Mamãe foi a que mais se feriu e parece não conseguir se restabelecer. Bruno está em estado de choque. Ele ainda está muito mal, não vai mais na escola e não quer falar com ninguém. Uma carta de uma menina de 16 anos para o seu pai, que mostra que muitos cárceres da alma estão bem perto da gente, em situações as mais diversas. E quando nós olhamos para este salmo, nós vemos 3 lições iniciais sobre o que é que acontece com a gente quando estas memórias amargas dominam a nossa vida. Em primeiro lugar, o salmo diz para a gente que a nossa vida fica paralisada. Memórias amargas têm uma grande capacidade de nos fazer estacionar na vida. Parar, estabelecer uma realidade inerte. Olha para a sua Bíblia, às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Enquanto eles lembravam de Sião, enquanto eles lembravam dos dias atrozes da chegada dos caldeus, daqueles momentos amargosos da história daquela nação, qual era a postura que eles tinham na vida? Assentávamos e chorávamos. Ninguém há que, quando a vida está marcada diretamente por memórias amargas, por um gosto de fel que vem do passado, não há ninguém que consiga andar para frente. A vida para. A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue equacionar as lutas do presente, a gente não consegue vislumbrar o horizonte, a vida fica marcada por uma memória, e uma memória estacionária. Para tudo na vida, nós nos assentamos, a vida não progride, nem espiritualmente, nem materialmente, nem sentimentalmente, nem economicamente, tudo parece ter um basta. Nós nos assentávamos. Quanta gente assentada na vida, parada, estacionada, por conta de lembranças, traumas, tragédias que nos acometeram na caminhada. Nós não conseguimos evitar determinadas tragédias. Nós não temos este poder. Mas nós também não podemos ficar à mercê das memórias amargas que muitas destas tragédias produzem no nosso coração. Caso contrário, nós vamos ficar estacionados, vamos andar para trás. Os discípulos que viram a morte de Cristo, os discípulos que viram Jesus sendo lacerado pelos chicotes dos soldados romanos, pendurado numa cruz, eles voltam caminho de Emaús, dilacerados na alma, com aquelas memórias amargas, cruéis, do sacrifício de Cristo, da morte de Jesus. Jesus ressuscita, começa a andar com eles no caminho de Emaús, e eles revelam que a vida havia parado, estacionado, o sonho do reino, de missões, de um projeto que conquistaria o mundo, havia sido largado para trás. Eles dizem para Jesus, que acompanhava-os na caminhada sem ser reconhecido por eles: nós esperávamos que fosse ele
quem redimiria Israel, mas sendo esse o terceiro dia até agora, nós esperávamos. Quem esperava, não espera mais. Quem tem memórias amargas, não tem uma outra reação, a não ser com os seus olhos embaçados, assentar-se na caminhada e ver a banda passar. Mas há uma segunda lição que este salmo apresenta. O que é que acontece conosco? Estas memórias amargas produzem uma segunda realidade na vida da gente. Produzem tristeza incontida. Verso de número 1, continua o salmista dizendo: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Estava olhando algumas fotos na internet sobre os rios da Babilônia, como o Tigre e o Eufrates, aonde o jardim do Éden fora plantado. Os rios Tigre e Eufrates estão na Babilônia. Fazem parte do ambiente do jardim paradisíaco que Deus, lá no Gênesis, havia plantado. Eu fico imaginando eles sentados no paraíso com o inferno dentro do coração. Porque, na verdade, o que acontece na alma de um cidadão dominado pela amargura de uma memória? É exatamente isso. Ele pode estar de frente para o paraíso, diante dos rios da Babilônia, vendo os rios do jardim do paraíso correrem ao seu redor, mas aquilo não tem valor, não tem prestação nenhuma, porque o coração está vivendo tormento, inferno, tristeza incontida, lágrima que não para de escorrer no silêncio da calada da noite. Nós nos assentávamos e chorávamos. O diabo rouba a alegria da vida da gente com muita facilidade. Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala que 4 coisas se transformam em ladrões da nossa alegria: a ansiedade, perdas materiais, relacionamentos interpessoais e realidades circunstanciais adversas. 4 realidades que têm o poder de raptar a nossa alegria e infundir na nossa alma uma tristeza incontida. Nós nos assentávamos e chorávamos. Uma terceira lição que esse salmo nos apresenta. O que acontece com um coração que está dominado pelas memórias amargas? Em terceiro lugar, é um coração que explode em raiva, de momentos assim, do nada. O texto diz lá no verso de número 8 e 9: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz o que te der o pago do mal que nos fizeste, sim, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Você que gosta de abrir a Bíblia assim, né, de manhã, vou ver um salmo para Deus me abençoar hoje, para o dia ser feliz, né? E aí você abre a Bíblia, cai no Salmo 137, você fecha o olho, põe o dedo assim e cai o versículo: feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los sobre a pedra. Deus me livre! Que negócio que está fazendo aqui na Bíblia? Quem é que pôs esse trem aqui na Bíblia? Que absurdo! Isso aí está registrado para mostrar que o que a gente sente é exatamente isso. Quando a gente é ferido no coração, a vontade que a gente tem é de matar alguém. As explosões de raiva acontecem na nossa vida do nada. Você está num ambiente familiar, aconteceu, caiu um garfo da mesa e você explode. Explode de raiva, de ira, aquela manifestação incontrolada de um desejo ensandecido. Alguma coisa está errada no coração. Não era normal ter isso. Dessa maneira terrível, revoltada e enfurecida é que termina o texto. Mas isso não é propriedade exclusiva do compositor sacro. Isto nos é também muito próximo. Muitas vezes as nossas explosões incontidas de raiva em situações corriqueiras revelam que algo não está bem dentro de nós. Nada parece resolver o caso, senão apenas ver a desgraça daquele que nos desgraçou. O que é que ele queria? Ele queria ver o mal daquele que lhe desejou mal. Aliás, mal de gente que não tinha nada a ver com isso. Os filhos daqueles que lhe fizeram mal. Isso, queridos, é resultado de uma alma amargurada.
Infelizmente, esse texto está registrado pelo povo de Deus. Vamos fazer uma aplicação odierna. O povo de Deus hoje sou eu e você. Esse texto talvez tenha partido do coração de gente como a gente. Gente que por conta das memórias amargas, das situações da vida, das lembranças tristes e odiosas, o coração ficou dominado por uma tristeza incontida, o coração ficou marcado por uma explosão de raiva ou uma vida estacionária. Agora, como é que a gente lida com isso? Como é que a palavra de Deus trata disso na vida da gente? Pode virar a tela para a gente. Como é que a gente vence estas memórias amargas? Identificar as manifestações das memórias amargas nos ajuda a compreender o que é que vai dentro da nossa alma, a partir da experiência bíblica do salmista. Mas como é que a gente vence isso? Em primeiro lugar, dá uma olhada lá, intimidade com o Senhor. O texto diz assim: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Vamos entender um pouco o texto para o judeu. O judeu se alimenta com a mão direita, cumprimenta com a mão direita. Tudo que ele vai fazer é com a mão direita. Por quê? Porque a mão esquerda é usada para coisas escusas, para suas necessidades fisiológicas. E se ele está pedindo que a mão direita seja decepada, destruída, não vai sobrar para ele muita coisa. A lembrança de Jerusalém era a lembrança da presença de Deus. Por que ele não lembrava, por exemplo, de Belém? Por que ele não lembrava do Monte Sião? Por que ele não lembrava do Mar da Galileia? Espaços geográficos que estavam também inseridos dentro dessa realidade do povo de Deus. Por que de Jerusalém? Jerusalém era o lugar do templo, Jerusalém era o lugar da adoração com Deus, era o lugar da intimidade do Senhor, porque é na intimidade com Deus que as nossas crises emocionais conseguem ter um ponto final. Salmo 73 diz para a gente: Asaf era um homem piedoso, temente ao Senhor, servo de Deus, e ele começa a olhar para o lado, ele passando adversidade financeira, passando crise econômica, ele mal conseguia pagar o plano de saúde na idade que ele estava, e ele começa a olhar para o vizinho, um sujeito arrogante, blasfemo, soberbo, cheio de si, um homem pervertido em todos os aspectos, maligno. E aquele sujeito andando de BMW, passeando para fora do país, e ele começa a comparar, e a Bíblia diz no Salmo 73 que ele entrou em crise, vendo por que é que prosperavam os ímpios, até que ele entrou na presença de Deus. O Salmo 73 dá um basta nessa crise, quando ele entra no templo e ele passa a desnudar a sua vida na presença do Eterno, e Deus vai tratando do seu coração, vai pensando as feridas da sua alma, vai na profundidade do ser, trabalhando toda a sua angústia e agonia. Psicologia é bom, psicanálise também, mas só o Espírito Santo é capaz de ir no DNA da nossa crise. Um pouquinho mais para frente, pode virar a página. A autenticidade com os nossos sentimentos. O que eu acho bonito nesse salmo, e algumas pessoas já me perguntaram: pastor, então por que esse salmo está na Bíblia? Não era para estar na Bíblia. Que coisa terrível que está aqui nesse salmo. Esse salmo está na Bíblia para mostrar para a gente que nós precisamos ser autênticos com os nossos sentimentos. E ali tem uma frase muito interessante: honestidade é um presente muito caro. Não espere isso de pessoas baratas. O salmista estava sendo honesto consigo mesmo. Ele não estava mascarando a sua dor. Ele não estava mascarando os seus sentimentos. Ele estava expurgando a sua alma diante do Eterno. Ele estava falando para o seu amigo, para o seu pai de caminhada, toda a dor, toda a angústia, toda a agonia, toda a amargura que ia no seu coração. Quantas vezes nós entramos na presença do Eterno, participamos de ajuntamentos como esse, com uma máscara diante de Deus, com uma cara disfarçada, falsa, nós estamos doendo por dentro, estamos enfermos, estamos aos frangalhos, mas estamos com um sorriso estampado do lado de fora, com uma caricatura que não traduz a realidade do nosso ser. Isso o salmista não estava fazendo, ele estava sendo autêntico diante de Deus das dores que estavam na sua alma. E só quem paga o preço da honestidade, da autenticidade dos seus sentimentos diante de Deus é que vai ser tratado
das suas memórias amargas. Quem as varre para baixo do tapete vai conviver com elas para o resto da vida. Tem uma última lição que o texto nos apresenta: dependência do eterno. Salmo 137 fala da chegada do povo ao cativeiro. Preste atenção, poesia nada tem de cronologia. Não pense na poesia em fatos cronológicos. Poesia nada tem de cronologia. Então, quando você pega a poesia dos Salmos, e os Salmos são poesia, você tem o Salmo 137 que fala do povo indo para o cativeiro, com o coração ferido, com a memória amarga, e aí você vai para o Salmo 126, que é um pouquinho antes, mas que fala de um tempo depois. O Salmo 126 é cronologicamente depois do Salmo 137. O Salmo 137 vem depois por ser uma questão de poética, mas cronologicamente é a chegada para o cativeiro. O Salmo 126 é a saída do cativeiro. E o texto diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Como é que começa o 137? Às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Igualzinho, né? Um estava como que sonhando, delirando de alegria, e o outro estava prostrado. O Salmo 126 continua: a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Pastor Juarez, hoje pela manhã, pregou exatamente isso. E quando ele estava lendo o texto, eu estava com o Zé Carlos no púlpito, falei para o Zé Carlos: olha, vou pregar na mesma direção. E o texto é exatamente esse do Salmo em outra realidade. Jeremias capítulo 29, a partir do verso 10, diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos de novo para este lugar. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Meu pensamento é de paz. Sereis achados, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Dependência de Deus. De um Deus que muda a história, de um Deus que muda a caminhada, de um Deus que faz novas todas as coisas. Deixa eu encerrar a nossa reflexão. Pode virar a página. Mestre Rubem Alves, amo as palavras de Rubem Alves. Eu acho que a vida lhe ensinou muitas coisas na luta, na pancada. E ele tem uma parábola que diz o seguinte: é a parábola da ostra feliz. Ele diz assim: ostra feliz não faz pérola. Quem faz pérola é ostra triste. Porque o grãozinho de areia entra dentro da concha. E aquele grãozinho de areia incomoda a ostra. E a ostra fica infeliz. Aquilo machuca a ostra. Machuca dentro. E ela fica incomodada com aquilo que alcançou o seu interior. E ela vai lutando contra aquele grãozinho de areia. E aquele grãozinho de areia vai sendo revestido de determinadas substâncias. E aquilo que era ruim se transformou numa joia preciosa. Pérola feliz, ostra feliz não faz pérola. É a parábola que ele conta, para dizer para a gente que às vezes o nosso sentimento amargo é semelhante àquele grãozinho de areia que entrou para dentro da ostra e que começa a incomodar lá por dentro, machucar, ferir. E o meu recado para você nessa noite é que Deus pode transformar o seu grão de areia
numa pedra preciosa, numa pérola de raro valor. Pérolas são caras. E mulheres gostam de andar com pérolas no pescoço, nas orelhas. Faz bem, fica bonito. Os maridos é que pagam a conta. Mas as pérolas nada mais são do que o sofrimento de uma ostra. Um sofrimento que virou algo maravilhoso, que você carrega com você como algo precioso. Talvez você esteja aqui nessa noite me ouvindo, lembrando das suas memórias. Memórias de vitórias, do dia que você passou no vestibular, do seu primeiro emprego, do casamento, do primeiro filho, do sucesso que você teve profissional, dos dias de glória. Mas talvez você esteja se lembrando também dos dias de amargura, de dor, que ficaram instalados na alma e que não saem com facilidade. O salmo dessa noite nos faz pensar sobre isso. Todos nós somos seres humanos à semelhança do salmista, suscetíveis a estas memórias amargas. Memórias que nos fazem paralisar na vida, que infundem tristeza incontida e se manifestam com explosões de raiva corriqueiras. Deus pode tratar disso. Deus pode pegar essa areia e fazer dela algo precioso na sua vida. Basta você querer. Eu queria te convidar para um momento de oração. Quero convidar o grupo de louvor. Cadê os meninos do grupo de louvor? Eles cantaram um cântico número 2. Dá para a gente cantar de novo? Nesse cântico de número 2, eles cantaram assim: deixa o seu rio passar na minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Senhor, vamos ficar em pé. Nós vamos encerrar cantando este cântico e depois teremos um momento de oração. Mas eu queria convidá-lo, depois do culto terminado, aqui do nosso lado esquerdo, no pavilhão, nós temos um café social, um momento de confraternização, um momento em que nós podemos conversar, compartilhar, nos conhecermos melhor. Nós vamos cantar essa canção. Eu queria que você cantasse em espírito de oração. Depois eu vou orar, encerrando o nosso culto, te convidando para entregar na presença do Senhor as suas memórias amargas. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor, que através do teu Filho tenho livre acesso a ti. Pois me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, pois me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, sarar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa teu rio passar em minha vida,
curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, cura os nossos corações, ó Deus. O Senhor conhece a mente, o coração de cada um daqueles que aqui estão, daqueles que estão nos acompanhando pela internet, esse meio de comunicação que leva também a Tua palavra para o outro lado do mundo. O Senhor sabe, ó Deus, daquilo que vai na alma, na relação familiar, profissional, íntimo e pessoal, das memórias que muitas vezes nos colocam em cárceres, em cadeias, que nos fazem parar de caminhar nas mais diversas esferas da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, liberta. O Senhor é o libertador. O Senhor é o que tirou o teu povo do cativeiro do Egito, da Babilônia, que deu um sonho, a boca cheia de risos, ó Deus, coração cheio de esperança. O Senhor pode também transformar o grão de areia que entrou na ostra da nossa vida, numa pérola preciosa de louvor do teu nome. Abençoa a vida de cada um que aqui está. Sara as feridas, não apenas do corpo, mas da alma, daquelas que a gente esconde, que a gente varre para debaixo do tapete, mas que estão ali latentes na alma da gente em todo o tempo. Daquelas, ó Deus, lembranças, memórias de um passado ruim, perdoa com o teu amor, com a tua graça, com o sacrifício de Cristo Jesus. Lava, passa isso em branco, transforma, Senhor, o coração, uma dádiva que vem, ó Deus, do teu amor. Nós te pedimos isso nessa hora, em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação, a companhia sempre doce do Espírito de Deus, esteja presente na tua vida, meu irmão, minha irmã, consolando, confortando, curando a alma, não só agora, mas todo sempre, até a volta de Jesus. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Não saia sem abraçar 5 pessoas, dar um abraço, querido, falar Deus te abençoe, uma boa semana. Nós estamos aqui no salão aguardando você para um momento de confraternização. Deus te abençoe.